Hoje a gente tá aqui para falar de um assunto bem importante e que acabou virando um pouquinho polêmica aqui no canal. Então acompanhe o vídeo aí até o final. Buenas, gente boa! E aí, começando mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo a gente gostaria de falar a respeito da guria! Já faz um tempo que a gente tá se organizando e tá observando algumas coisas, está esperando a adaptação, digamos assim, para vir e fazer esse vídeo. Eu acredito que a grande maioria de vocês que nos acompanham ultimamente devem lembrar da guria, que era a cachorrinha que estava com nós. Vez por outra ela aparecia em algum vídeo. Então agora sim, agora a gente pode dizer que chegou o momento da gente fazer esse vídeo e falar sobre ela. Bom, relembrando um pouquinho todo o histórico, tudo o que aconteceu e como aconteceram as coisas, o que aconteceu? Nós estávamos bem de boa lá, fazendo o nosso motorhome no Migrantia, quando a gente morava lá na casa da tia da Jéssica. Todo mundo lembra que todo mundo que acompanha nossos vídeos na construção, lembra que a gente estava na casa da tia da Jéssica, lá fez todo o motorhome lá. E aí o que aconteceu? Apareceram duas cachorrinhas, abandonaram duas cachorrinhas, não é que apareceu, abandonaram duas cachorrinhas na rua lá, perto da casa da Jéssica. E a gente passou algumas vezes ali, ficou com muita pena delas. E a gente acabou pegando elas provisoriamente para conseguir um lar para elas. A gente, como até um termo que o pessoal fala, assim, o pessoal que gosta de cachorros e cuida de cachorros de rua e tal, a gente serviu de casa de passagem para essas duas cachorrinhas. Uns 2 ou 3 dias depois que viram que a gente tinha pego, só que eles imaginaram que nós tinha, sei lá, adotado ou alguma coisa assim, mas a gente só pegou para conseguir um lar para elas, né? Só que eles tiveram a cara de pau de jogar uma terceira por cima, por dentro do portão lá da casa. Eu me lembro como porque é todo cercado, hoje, né? É todo fechado. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente tava com visita. Exato. Aquele dia. Quando a gente foi levar as visitas até o carro, a gente saiu de dentro de casa e olhou assim no pátio. Quando veio tinha... Não, é até a Agnes, a minha tia que tinha ido lá visitar. Tem 3 aqui. Não, são 2. São não, 2. Tem 3, ela disse. Não, são 2. Quando a gente viu assim, tinham 3 lá no pátio. E deu pra ver nitidamente que elas já se conheciam. Eram irmãs, eram as 3 irmãs. As pessoas que tinham abandonado as duas ali devem ter visto que a gente pegou e foi lá e abandonou mais uma lá. E aí não abandonou, largou no nosso pátio lá. E aí, bom, mas enfim, aí a gente fez, deu banho em todas elas. As 3 de banho tomado. As 3 de banho tomado. Vem cá, vai. Estão de banho tomado as 3, né? Leca, guria. Elas limpou, estavam tapadas no carrapato, umas duas estavam com sarna, estavam machucadas com queimadura. A gente imagina que foi queimadura, que às vezes os cachorros eles estavam de rua, né? Estavam procurando alguma comida, devem ter chegado a alguma casa, imagino que já tiraram água quente ou alguma coisa assim. Estavam com umas feridas grandes, já saradas as feridas, mas não tinha pelo mais. Com umas partes com sarna, carrapato, pulga e tudo mais. A gente cuidou delas, limpou elas, matou todas as pulgas, deu um tratamento para carrapatos, fizemos uma campanha para castração, castramos as 3 cachorrinhas. Então, assim, a questão da castração não é só a questão financeira, é o cuidado todo. A gente ficou umas 2 ou 3 noites dormindo com elas dentro do motorhome para cuidar elas. Um só já é complicado de cuidar, imagina 3 castradas juntas, né? Tinha medo que elas fossem se mexer muito e, sei lá, abria o ferimento, alguma coisa assim, elas não podiam ficar mordendo ali onde foi cortado e tal. Ou seja, fizemos todo esse processo para conseguir um lar para elas. Exato. Feito isso, foi acontecendo as coisas. Uma delas a gente conseguiu doar. Beleza. Foi a que atiraram pra dentro do nosso pátio. Foi uma delas. A gente conseguiu doar primeiro. E a gente conseguiu doar uma delas, passou uma semana ou 2, quando do nada veio a sogra da guria que tinha adotado ela, devolver a cachorrinha. Simplesmente veio com ela no colo e nos entregou. Que ela pegou a gente tão desprevenido, a gente não sabia o que fazer. Que a gente não teve. Nem dizer, agora não dá mais, a gente também não. Tipo, a gente vamos fazer o que, né? A gente pegou ela e tinha uma pessoa que ia ficar com uma das outras cachorrinhas, e a gente pegou na mesma hora, pegou essa que já tinha sido doada, já tinha passado por todo aquele processo de adaptação com outra pessoa, porque bem ou mal elas já tinham ficado com nós, já tinham se acostumado com nós, aí passaram todo um processo de adaptação com outra pessoa, a gente pegou ela na mesma hora e levou para uma outra pessoa também. E aí
na mesma noite, gente, teve um acidente com a cachorrinha. E aí era meia-noite, a Jessica já estava deitada olhando um filmezinho. A pessoa liga. A pessoa, essa segunda adotante, liga dizendo, tem como vocês virem aqui, deu um acidente. Chegamos lá, tinha a cachorrinha, fez arte, ela tentou pular a janela Ela era, lá. gente, essa era a mais arteira de todas. A arteira era... Essa era bem arteira. E aí ela tentou pular a janela e ficou presa na janela, nas grades e se cortou toda a patinha aqui. A gente pegou, levou pro veterinário, fizeram cirurgia e a gente ficou mais de uma semana assim, sem dormir, revezando para ficar cuidando dela com a patinha. A gente achou que inclusive não ia ter mais movimento da patinha. Era um risco super grande. Era um risco bem grande que acontecia, que talvez ela tivesse, e aí talvez provavelmente ia ter que amputar a patinha dela. E aí, imagina, ia ser mais difícil de conseguir adotante para ela ainda. Por sorte, ela voltou um mês mais ou menos depois, ela começou a ter os movimentos na patinha de novo. Ai, que bonita! Oh, Polly. Será? Será? Tiramos a recém agora, as ataduras dela, parece que ela deu umas forçadinhas. Mas eu acho que isso se deve muito, foi muito também porque a gente teve aquele cuidado com ela, né? Com tipo, não deixava ela ficar caminhando, ficava atento, assim, aquele primeiro cuidado inicial, né? Isso. E aí elas já estavam soltas de novo aqui no pátio, né? Ela já estava caminhando normal, quase normal, 100% talvez não, mas já estava praticamente normal. E não é que ela foi de novo, ela foi sozinha caminhando lá para casa. Mas antes disso, a gente levou no veterinário, a gente cuidou e depois a gente entrou em contato com a pessoa onde ela tinha ido, se acidentado, e a pessoa não quis mais. Aí agora eu não quero mais. Tipo, ela não fez mais, a pessoa não, tipo, meio que saiu fora, sabe? E a gente, até na questão financeira, além dos cuidados todos que a gente teve lá, a gente gastou, acho que deu R$1.000 mais ou menos. Nem me lembro. Deu talvez mais R$1.000 com ela, assim, só com essa segunda, né? Que a gente acabou nem fazendo campanha nem nada, a gente tirou do nosso bolso pra cuidar dela, para que ela conseguisse ficar bem na patinha. E aí ela pegou e caminhou até a casa da primeira adotante. Foram duas adotantes nela. Era bem pertinho aqui. E ela pegou e foi para lá sozinha, caminhando. Aí a guria, foi pra casa da guria que tinha pego ela a primeira vez, né? Não da sogra. Isso. E aí a guria assim, ela voltou pra cá, não sei o que. Eu digo, ela foi sozinha, não foi nós que mandamos. Aí ela, pois é, não tem como ficar. Eu digo, então traz ela de volta, ela foi sozinha. Aí a gente comentou, olha, se tu conseguisse, como a gente tava por sair pra viajar, né? A gente comentou, olha, que nem a gente comentou, vai ser complicado, a gente tá só tentando achar um lar pra ela, se tu conseguir nos ajudar com relação a isso, a de repente achar um lar também, se tu conseguir ajudar nesse sentido. Sim. E aí no final quem acabou ficando com ela foi a avó dessa menina. Aí essa menina levou pra avó dela. E aí a avó dela disse que ficou feliz da vida lá. Esses tempos, agora faz um tempinho já que a gente não perguntou. Mas a gente, uma vez, sei lá, já tinha passado um ano depois, a gente perguntou como é que tava lá. Ela, não, tá super feliz e gordinha lá. Então aquela ali pelo menos resolveu daí. A gente ainda tinha mais duas com nós. É isso. Aí a outra que a gente conseguiu, assim, na sequência, um lar, foi a Pretinha, que a gente tinha dado o nome de Laika pra ela. Uma vez a gente fez também um churrasco aqui na minha tia, e daí veio dois amigos do Mike, o José, nossos amigos, né, o José e o Crepe. E um deles meio que acho que foi amor à primeira vista, se apaixonou pela cachorrinha e levou ela pra ele. Levou pra casa, Também, ele também mora aqui nesse mesmo bairro onde a gente tá morando. E a Laika também, num primeiro momento, assim, na casa, por isso que eu digo que tem aquela questão de adaptação, né? Arrancou as flores da esposa dele, fez uma arte, assim. Aí, depois, adivinha o que aconteceu? Também teve um acidente. Aí foi um carro que acho que pegou a cachorrinha. E aí esse meu amigo ele trabalhava a semana fora, só vinha nos finais de semana pra casa. E ele me ligou apavorado, aconteceu isso e aquilo, não tem como ir lá ajudar. Aí lá foi nós, ajudamos eles lá também, levamos no veterinário. Também teve que fazer uma cirurgia, teve que tirar a bolinha que tem no fêmur aqui, sabe? Mas ela conseguiu, voltou a caminhar. Só que assim, eu acho que pra cachorrinha, eu acho que foi até melhor ter acontecido aquele acidente pra ela. Porque ela ganha comida na boca. Até então, depois, ela ganhava comida na boca. Antes ela não entrava dentro de casa. Depois, agora ela dorme até na cama. Ela dorme na cama dele. A esposa desse meu amigo, depois do acidente, que ela já gostava, assim, mas ela ficou com aquela coisa que ela fazia muito arte, né, e tal. Depois do acidente, se apaixonou também de uma forma que dorme na cama com ela. Então, assim, gente, a cachorra, a Laika, tem uma vida assim. Aquela ali tirou a sorte grande, vamos dizer, né? Uma vida de rainha, assim, muito amada, assim, muito, muito amada pelos dois. E a terceira, que é a guria que ficou mais tempo com nós, ela também, todas as três,
desde o princípio sempre foi só ser casa de passagem, só que a guria acabou ficando mais tempo com nós, porque a gente, quem ficou de adotar ela era a mãe da Jéssica. Exato. Só que ela pegou e falou, não, olha, eu fico com ela assim que você sair a viajar, vocês deixam ela comigo, mas por enquanto fica com vocês aí. Sim, desde o início isso já estava acertado. A guria fica com a gente até o momento que nós sairmos para viajar. Depois disso ela vai lá pra mãe. Então agora, mais ou menos um mês antes de nós irmos bem pouquinho antes de nós irmos para aquele encontro de Cerrito, a gente... Tu ia acrescentar alguma coisa? Não, eu ia dizer que o nosso intuito, na verdade, nunca foi ficar tanto tempo construindo o motorhome. Ah, sim. A construção do motorhome demorou muito mais do que a gente imaginava. Tanto por, talvez, erros de projeto, que a gente imaginou que seria mais fácil e não foi, como aconteceram várias coisas. Teve o Covid, perca na família, tiveram vários processos que acabou fazendo a gente se estender mais. Exato. Ou seja, a ideia não era ter ficado tanto tempo construindo o motorhome e, por consequência, a guria não iria ficar tanto tempo com nós. Exato. E aí, logo em seguida, ela iria para casa da mãe da Jéssica. Só que daí a coisa foi demorando e a guria foi ficando, e aí foi ficando. Bom, aí segue lá o que tinha falado. Isso, e aí agora, mais ou menos um mês, a gente deixou, antes de ir pro encontro que nós fomos, a gente deixou... A gente já tinha ido algumas outras vezes na mãe e levado a guria junto, e a gente via que ela se sentia bem lá. Sim. Ela ficava tranquila. A mãe tem mais 3 cachorros lá. Eles não brigaram entre eles e ficaram assim, tu via que ela ficava tranquila, mas até então, todas as vezes que a gente levou ela lá, a gente sempre estava junto. Sim. Ou seja, a gente chegava e ia embora, ela ia junto. Então essa vez a gente ficou um pouquinho mais tenso, porque essa vez ela iria ficar e a gente não iria ficar com ela. Então era isso que a gente precisava ver e descobrir como é que ia ser. Claro que tem aquele processo aí, né, de adaptação, que a mãe teve que ter um pouquinho mais de cuidado nos primeiros dias, ficar mais atenta. Mas foi o quê? 2 dias? 2 dias, eu acho que deu, que ela ficou mais atenta. Só por precaução, na verdade. Por precaução, assim, sabe? Mas o que a gente pode dizer pra vocês... na verdade, a gente ficou surpreendido do quão rápido foi. É que a Ciclinda, a mãe da Jéssica, é muito cachorreira. Assim. É muito cachorreira. Ela gosta de cachorro, assim. Então, foi muito rápida a adaptação da guria lá. Ela tá super apegada na mãe. Super apegada com a mãe. Se dá bem com os outros cachorros. Não briga com os outros cachorros. Uma convivência muito tranquila. A gente fez umas cenas... da guria lá na mãe, de alguns momentos, e a gente vai deixar agora pra vocês terem uma ideia e comprovarem tudo isso que a gente tá falando pra vocês, o quão bem ela tá lá na mãe. E aí, mãe, como é que a guria tá se comportando? Muito bem, às vezes ela faz um pouco de arte, mas já acostumou. Ela tá muito bem, gosta muito da mamãe. Se dá bem com os outros cachorros, né? Se dá muito bem com os outros cachorros. Tá abusada. Tá abusada e ela é muito amiga. Às vezes ela quer fazer arte, mas aí a mãe... E tu, Pituquinha? E o Pepito? Pepito é chato, né? Pepito já apareceu no canal. Né, Pepito? Hein, Pepito? Até sentou pro pessoal, Pepito. Senta. Agora ele não quer, só porque eu falei. Mas diz pro Mike fazer ele sentar e ele não senta. Né? Guria, tu tá abusada. Quanta liberdade tu tem, hein? Guria, senta aí, guria. Guria. Hein? Tu não tem vergonha? Hein, guria? Oh. Hein, guria? Guria. Guria. Diz pro pessoal que tu tá sendo bem tratada. O pessoal que tá preocupado contigo do canal. Guria. Sabe? Guria, diz pro pessoal que tu tá bem, guria. Diz que tu tá bem, feliz, gorda, livre. Ó, tá concordando, ó, tá mexendo o rabo. Sinal que tá concordando. Essa é a fala dele. Tu fala com ele, tu bate a cola. Então ela tá se comportando bem. Ah, muito bem. Já se acostumou, né? Já se acostumou. Já se sente em casa, né? Isso mesmo. Muito ela bem. Tá livre aqui. Quer deitar na cozinha, ela deita. Vai lá acordar a Cilinda de manhã. Se eu não levanto logo, ela se deita na porta até eu sair. E se ela gosta de fazer, ela é muito, muito amiga. Muito amiga. E ela obedece? É obediente, não? Ela obedece. Ela obedece muito. De vez em quando quer? Mas ela obedece sim. Por pouco tempo que ela tá aqui, mas ela tá muito obediente. Muito bem. Muito bem. Bem cuidada então, né? Bem cuidado. Guria. Oi. Alemão. Alemão.
Guri. Oi. Oi, bonita. Guri. Repito, aqui, né, mãe? Então, como vocês puderam ver aí nas cenas, podemos provar que sim, a guria, ela tá muito bem, gente. Ela tá livre, ela tá tranquila. Ela Não só a guria, como as outras duas também, né? Exatamente, falando de modo geral, que agora acaba que a gente tá focando um pouquinho mais na guria, Sim. porque foi a guria que ficou mais tempo tempo com nós, né? Então, só pra vocês ficarem tranquilos também, a gente queria também dar uma posição Sim, com relação, mostrar, porque muitas então. pessoas perguntaram, muitas pessoas... Muitas pessoas perguntaram e conversaram e tal, alguns entenderam, sempre e explicou. muitos nos criticaram, assim, de forma, parecia até de má fé, assim, tipo, umas pessoas, dá até vontade de dizer que é sem noção, assim, porque não tem noção. Realmente, algumas pessoas falaram coisas que não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. No sentido assim, Que a gente estava abandonando, que não sei o quê. Talvez olhem um vídeo e não tem noção de tudo que já foi feito antes, sabe? E aí falam barbaridades. E o pras motivo nossas que pessoas. foi feito desde o início, a ideia sempre foi ser uma casa de passagem para conseguir um lar para as 3 cachorrinhas que estavam na rua. As pessoas não enxergam dessa forma, só enxergam que a gente maldade. está abandonando. Que a gente está abandonando um animal que era nosso. Não, para começar, a gente não está abandonando, e segundo, ele não era nosso. São 2 pontos assim bem importantes a ser frisados. É que isso chegou a nos machucar, assim, de tanto que a gente tinha feito por elas. E muitas pessoas, e não foi uma pessoa só, foram várias pessoas que criticaram nos vídeos. A palavra abandonar, muitas pessoas usaram. Tipo, meu Deus. Gente, não é assim que as coisas funcionam. Se a gente tirou o bicho da rua, se a gente tirou os bichinhos da rua, como é que simplesmente a gente iria abandonar os bichos depois de tudo? Então, sem sabe, noção umas coisas nenhuma, sabe? Realmente, a gente fica assim, tem que falar. Indignados, assim. Sim. É que depois que a gente vai lendo esses comentários, é que a gente não faz nada na hora que aquilo vai passando, sabe? Mas agora só de lembrar, chega na hora ânsia, dá uma assim, coisa, sabe? Umas assim. coisas que a gente não consegue entender. Pra vocês terem ideia, teve pessoa que disse pra gente que nós éramos desprovidos de empatia. Sério isso? A gente tirou as 3 cachorrinhas da roupa, conseguiu um lar pra elas. Gastou muito tempo lá, gastou em que, na verdade, bem ou mal, eles retribuíram de alguma forma, enquanto estavam com nós, né? Não é nesse quesito, mas só pra dizer assim que a gente teve tanto cuidado com elas, deu amor, deu carinho, conseguiu um lar pra elas, conseguiu encaminhar as 3 pra conseguir um lar, pra serem felizes, e mesmo assim pessoas nos criticaram profundamente, assim, cara, que é impossível se as pessoas que criticaram nós daquela forma tivessem visto de fato tudo como é que aconteceu. Tivessem se formado eu acredito que seria impossível delas continuar com a crítica delas. Mas, cara, cada cabeça é uma cabeça, né? Não dá pra ter uma certeza. Até eu gostaria de saber se essas pessoas que criticaram dessa forma já fizeram 1/10 do que nós fizemos por elas. Assim, e por outros animais. É um vídeo até meio pesado, assim, mas é que realmente magoou bastante, machucou bastante por tudo que a gente fez por elas e ser criticado da forma que a gente fez. Só um desabafo. Até. A gente sabe que a grande maioria de vocês entendem, né, a situação, então, tipo, não se sintam ofendidos. A gente tinha que também aproveitar esse momento que a gente tá falando sobre isso, pra também falar isso, porque isso são coisas que nos incomodaram muito, sabe? Mas a gente sabe também que a internet é assim, a gente dá a nossa cara a tapa, estamos aí pra isso. Se a gente podia simplesmente não ter deixado a guria aparecer em nenhum vídeo. Mas não era a ideia, porque ela estava livre, ela podia aparecer, a gente não estava fazendo nada de errado. Por que ela não poderia aparecer nos vídeos, assim como ela também não era o foco. Aí uns até, por que vocês não mostram mais a guria? Vocês têm vergonha dela porque é um vira-lata? Até isso falaram. Não, mas essa pessoa que falou não, ela falou de bem. Essa aí até, a gente entendeu, a gente viu que era uma... Ela foi no bom sentido, mas assim, é que a gente nunca sabe o que as outras pessoas estão pensando, né? E aí na cabeça dessa pessoa, assim, a gente tava com vergonha porque ela era uma vira-lata. Nada a ver, né? Assim, mas essa aí entendeu, a gente explicou. Nos encantava. Na verdade, não que a gente não fosse gostar. A gente só não dá bola. Poderia ter alguma raça mais definida ou não, não que a gente não fosse gostar se fosse, mas indiferente, na verdade, né? Mas só para entender, e o nosso foco também, queria também comentar, que a nossa ideia nunca foi viajar com um animal.
Desde sempre, sim. Mesmo antes de aparecer as cachorrinhas, nunca foi a ideia. Então é isso, pessoal. Acho que esse vídeo ele também acabou ficando um pouquinho mais extenso, teve essa função também do desabafo, mas até pra vocês saberem o que acontece por detrás das câmeras. A gente sempre costuma ser bem aberto, assim, bem sincero, né? Então que nem a gente comentou mais lá no início, a gente não poderia deixar de vir aqui falar tudo isso que aconteceu, né? Falar, no caso, essa questão toda da guria, da adoção, fazer um vídeo sobre esse assunto, porque vocês participaram desse assunto lá do início, né? Então Sim. Agora a gente tá fazendo esse vídeo aí também pra explicar pra vocês, pra tranquilizar vocês que a guria está bem. A gente tá muito tranquilo com relação a isso. O Michael até mexeu, poxa, mas ela podia ter sentido um pouquinho mais de saudade, né? Tipo, a gente foi lá a última vez lá, ela nem, tipo, não, no final ela foi pra dentro de casa com a tua mãe, né? Mas ela nem pensou em ir junto com nós, ela está muito bem lá, ela já se sente em casa completamente lá. Ela tá muito bem, ela tá livre, ela tá sendo cuidada, ela tá recebendo carinho, muito amor, então podem ficar todos tranquilos, porque a gente tá com o nosso coração tranquilo também com relação à guria, certo, Mike? Mesmo com todas as críticas, a gente tá tranquilo, porque a gente sabe que fez certo. Exatamente. Então, ter deixado ela na rua, com certeza teria sido pior. Estamos com a nossa consciência super tranquila. E podem acreditar e podem ficar tranquilos também que a guria está super bem, certo, Mike? Certo. Por favor, gente, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, deixem um like aí pra guria. E a gente se vê num próximo vídeo, certo, Mike? Certo. E um grande abraço, tchau.